tarde, estamos de regresso para a habitual conversa sobre a doutrina social da Igreja. Hoje o tema é globalização. E comigo tenho os nossos habituais convidados, a doutora Manuela Silva, o doutor Sarsfield Cabral. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Eu começo por perguntar, a primeira pergunta que eu faço é ao Dr. Sarsfield Cabral, e começo por fazer uma referência à encíclica Caritas in Veritate de Bento XVI. Se refere-se 4 vezes ao tema globalização, mas em nenhuma destas referências há alguma sombra crítica relativamente a este tema. Eu pergunto, a globalização é boa ou má na visão da Igreja? A globalização é boa desde que seja controlada, seja enquadrada politicamente. Ora bem, e nesse aspecto, a Igreja é pioneira, porque se podemos dizer que no século XIX a Igreja se atrasou um bocadinho, a Rerum Novarum é do fim do século XIX, quase, de 891, portanto já, de certo modo, uma grande parte do operariado já se tinha afastado da Igreja. Neste caso, e aliás, como diz muita gente que não é cristã, a Igreja tem uma autoridade especial. Primeiro porque João Paulo II, que foi uma das pessoas que contribuiu para o colapso do comunismo, quando o comunismo colapsou, digamos assim, não veio dizer que tínhamos chegado ao paraíso. Não, já há muita coisa mal no capitalismo que tem que ser mudada e que tem que ser pensada. E depois, porque a Igreja, desde há muito tempo, mesmo muito antes da Caritas in Veritate, sobretudo nas mensagens do Dia Mundial da Paz, que é o dia 1 de janeiro, começaram com o Paulo VI, que a Igreja insiste que é preciso reforçar o direito internacional, reforçar as relações internacionais, enquadrar a globalização, senão ela é selvagem. A globalização é boa, tirou centenas de milhões de pessoas da fome, da miséria, nomeadamente da China, na Índia, etc., etc., mas tem os seus problemas. Aliás, há uma parte, não é na Carta de Inevitabilidade, já não sei onde é que é numa mensagem de paz de 2001, portanto, de João Paulo II, em que fala, por exemplo, do risco que diz o fenómeno, a globalização oferece numerosas potencialidades, outrora impensáveis, mas apresenta também alguns aspectos negativos e perigosos. E aqui está a falar das indústrias culturais, que de facto podem dominar o mundo e apagar culturas nacionais e regionais. E, portanto, a Igreja tem uma visão bastante equilibrada sobre isso. Infelizmente, a política mundial, nomeadamente a política de George W. Bush e dos neoconservadores, era absolutamente contrária a esta, digamos, mundialização política. Desprezava a ONU, desprezava as relações internacionais, as alianças eram as alianças só com aqueles que queriam ir naquele momento para o que fosse preciso. E ainda não demos a volta completamente a isso. Já continuamos a conversar, doutora Manuela Silva, uma primeira impressão acerca da globalização, boa ou má? Nem boa nem má. A globalização é um fenómeno que acompanha o desenvolvimento da humanidade. E quando falamos de globalização, estamos a pensar na globalização nesta fase em que já nos encontramos, mas a globalização começou muito antes, começou muitos séculos atrás. Até com Portugal. Até com Portugal. Com os descobrimentos. E com os descobrimentos, e até antes dos descobrimentos, com as relações comerciais que se foram estabelecidas. Nesta fase em que nos encontramos, a globalização tem uma característica que a torna de alguma maneira perversa. E que essa característica é a hegemonia financeira. É que a globalização tem sido conduzida nos últimos anos, digamos, as 2 últimas décadas, sobretudo a partir de 90 para cá, por efeito do poder das grandes empresas transnacionais, que ganha... É sobretudo uma globalização económica. Globalização económica, mas além das empresas transnacionais que têm possibilidades de impor regras de contratação de trabalho, de remunerações, de produtos, de qualidade de produtos, etc., a uma escala que ultrapassa largamente as fronteiras dos Estados e até de algumas regiões, como é o caso da União Europeia. Mas, além disso, essa globalização feita pela via da economia e da sua expansão
é uma globalização que foi de alguma maneira capturada pelo sistema financeiro, que entretanto ganhou uma dimensão que o torna no poder dos poderes. Inclusivamente, as grandes organizações internacionais, estou a pensar concretamente na Organização das Nações Unidas e das suas agências especializadas, como a Organização Internacional do Trabalho, como a FAO, como a Unesco, têm as maiores dificuldades para fazerem alguma forma de regulação. E eu queria chamar a atenção que, mais uma vez, a Igreja teve um papel, de alguma maneira, pioneiro, com a publicação muito recente de um documento que apela ao reforço das instâncias internacionais como instâncias de regulação desta globalização. Porque a caminharmos neste sentido, nós esvaziamos os povos de capacidade de autodeterminação. Nós hoje consumimos aquilo que convém às grandes empresas transnacionais. Temos produtos que nos chegam e que nós apreciamos e que somos condicionados através do marketing para apreciar, porque correspondem a interesses das grandes companhias americanas ou outras de produção agrícola. Temos técnicas de exploração agrícola que muitas vezes deixam incultos, obrigam a deixar incultos terrenos que seriam interessantes do ponto de vista da produção de alimentos para os povos que deles carecem, porque no interesse dessas grandes empresas, aqueles terrenos não são de exploração viável. Portanto, estamos numa fase em que não vamos contrariar a globalização, mas vamos ter que repensar os mecanismos que a determinam e como é que esses mecanismos devem ser apropriados por uma democracia real. Dr. Sarsfield, nestas questões económicas, a globalização tornou-se um bocadinho selvagem? Tornou. E, de facto, pegando na última frase da Manuela, a globalização pode pôr em risco a democracia. Se quem manda são os mercados financeiros ou são os gestores das grandes multinacionais que respondem, quando respondem, perante os seus acionistas, mas não perante os cidadãos. E se os Estados estão enfraquecidos, os Estados que são eleitos democraticamente, os Estados democráticos, mesmo ao nível da União Europeia, que está a passar uma crise muito grave, então, onde é que fica a democracia, não é? E, portanto, é importante o enquadramento político da globalização. Também me preocupa este excesso do setor financeiro que capturou a globalização, porque é mais fácil, hoje em dia, o dinheiro transfere-se de um lado para o outro do mundo em 2 segundos. Carrega-se no computador e lá vão bilhões, não sei para onde. O dinheiro é a coisa que é mais global agora neste momento. É mais global. E isso deu, e também julgo que, voltando a uma coisa que já disse no programa anterior, a euforia que me parece que existiu depois do colapso do comunismo, dizendo, bem, isto é o único sistema, não há nada, agora tudo é possível. Criou-se uma falta de ética, no fundo, que é o que podemos falar nisto depois noutro programa. A mim escandaliza-me bastante, nunca pensei que houvesse esses problemas. Agora, também não devemos esquecer a parte positiva, por exemplo, no caso da África. A África até foi um pouco explorada pela China, que é teoricamente um país comunista, mas também teve aspectos positivos e a África está a sair da estagnação. É verdade que está em níveis muito baixos ainda. Sim, a globalização está a levar a algum desenvolvimento a zonas tradicionalmente menos desenvolvidas. Sim, porque o mal da África é estar fora da globalização. Agora está dentro. É claro que está dentro, há maneiras de estar dentro, melhores e piores. Mas parece que a África está finalmente a começar a crescer e até foi nos últimos 5 anos o continente que mais cresceu, mais que a Ásia. Mas é que partindo de uma base muito baixa, o que é mais fácil. E há muitos milhões, centenas de milhões de africanos que vivem com menos de $1 por dia, enfim. Mas as coisas estão a melhorar um pouco nesse aspecto. Portanto, isto da globalização é um pau de 2 bicos, quer dizer, é um facto
é o progresso das telecomunicações, das comunicações. Eu só fui ao estrangeiro, já era casado, quer dizer, nunca tinha ido. Hoje em dia, qualquer sinal também de que o mundo evoluiu muito nestes últimos anos. Tem outra perspectiva, evoluiu. Há a parte das telecomunicações e tudo isso. Mas isso também tem os seus perigos. Nada é positivo ou negativo, depende da maneira como se usa. Muito obrigado a ambos por estes vossos comentários. Foram impressões sobre os prós e contras da globalização à luz da doutrina social da Igreja. Fique bem.